galera do clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. Tema de hoje, residência de clínica médica. Vem comigo que a gente tem um convidado muito especial. E Galera, aí, bem-vindo, Matheus, vou te apresentar. Deixa eu te apresentar direitinho, mas antes de apresentar o Matheus, posso te chamar do apelido, Matheus? pode? Não tem problema não. É um apelido que eu A maioria, adoro, Obama, adoro esse, eu achei a maioria me conhece pelo apelido. maravilhoso. Matheusão, antes de eu começar a falar de você e do porquê você é nosso convidado de hoje, desse tema de residência de clínica médica, eu quero deixar um recado para os nossos ouvintes. Galera, o curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca do Clube da Cardio ainda está com inscrições abertas com o preço de 2023. Então, se você gosta desse tema, dá plantões em UTI, onde você recebe pacientes que passaram por uma cirurgia de revascularização miocárdica, por exemplo, ou dá plantão em unidade coronariana que recebe paciente que fez tá num pós-op, né? Pós-intervenção de TAV, por exemplo. Esse curso é para você. É o único curso no mercado, são mais de 20 horas. O único curso no mercado 100% digital em pós-operatório de cirurgia cardíaca com especialistas no assunto. Então, ainda com preço de 2023, você consegue fazer inscrição, mas por tempo limitado, porque em breve a gente vai mudar o preço para 2024. Então, se eu fosse você, eu aproveitava. E os alunos que se inscrevem no curso ainda nesse momento recebem o livro digital, um livro 100% em português, com figuras, fluxogramas, para te auxiliar na hora da abordagem prática lá do paciente. Tá com sangramento aumentado. Quanto é o sangramento aumentado? Vai olhar lá na colinha do nosso livro digital. Como que você faz isso? Tem link aqui no nosso episódio do podcast, tem link também na bio, aí você fica bem tranquilo para só clicar lá, se inscrever e entrar para o nosso grupo de pós-operatório de cirurgia cardíaca. A gente também dá como bônus, Matheus, para os nossos alunos, o grupo de WhatsApp. A gente já tem mais de 200 membros do Brasil inteiro e é muito legal a gente discutir os casos de como cada um faz e dúvidas que eles têm na prática e todo mundo participa. É um grupo muito top de apaixonados pela pós-operatória de cirurgia cardíaca do Brasil inteiro. Mas, bom, agora sim, vou apresentar o Matheus. Ele é o Matheus Lima Silva. Ele é graduado pela Faculdade de Medicina do ABC, formado desde 2020, turma 47, né? 47ª, né, Matheus? A melhor sala de todas as salas ali. Bom, vocês É sabem, eu sou também brincadeira. formada pela ABC, sou da 40ª. O Matheus, ele serviu o Exército de 2021 a 2022 e ele fez a residência de clínica médica na Faculdade de Medicina do ABC e se finalizou agora. E a gente se encontrou, né, Matheus, lá na graduação dos alunos da turma 50 da faculdade. O Matheus foi residente homenageado. E é bem raro um residente de clínica médica ser homenageado pelos alunos, geralmente acaba sendo um residente da obstetrícia ou residente da cirurgia geral, que o contato nos plantões é um contato maior. Mas o Matheus foi ali homenageado. Conta como é que foi essa experiência, Matheus? Bom, bom dia aí, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que o pessoal tá ouvindo a gente. Muito obrigado aí pela oportunidade, né, Pamela? E Obrigada a que, você. né, foi sempre aí uma referência, né? Como mais minha veterana, agora como cardiologista da Clube da Card, né? E é um podcast que não é só ouvido aqui no Brasil, né? Como você comentou, né? Eu acho Sim, que 45 países aí, o somos pessoal escuta ouvidos. vocês. Parabéns aí Graças a pelo Deus. trabalho. Mas, assim, foi uma experiência única, né? Assim, acredito que todo mundo poderia passar por isso uma vez na vida, sabe? Foi muito gratificante ter sido reconhecido, né? Todo o trabalho ali que a gente fazia no dia a dia como residente, não só para mim, para o meu aprendizado, mas para os pacientes e acabando ensinando ali, né, no cotidiano que eu
estava vendo, o caso que chamava atenção, algum sinal do exame físico que chamava atenção e explicando para os internos, né, e discutindo alguma coisa da matéria. Então, isso acho que acabou sendo, e assim, né, e atendendo, né, também sendo visto, né, trabalhando, acho que isso foi, foi muito, serviu de exemplo, né, para eles poderem, enfim, chamarem para ser homenageados. Sim. Muito É um feliz. momento, o sexto ano, quando eles estão muito abertos a essas experiências, e eu acho que a gente tem tanto exemplo na faculdade, não na nossa exatamente, mas de maneira geral, na graduação, a gente tem mais exemplos de médicos que a gente não deseja copiar e menos Uhum. exemplos de pessoas que a gente realmente admira, assim. E é muito claro quando eu me lembro dos vários residentes que eram comprometidos com o ensinar o interno, então até a vida ela proporciona vários encontros pra gente. Esses dias fui fazer o eco, era de uma colega que era residente da GO na época que eu era interna do quinto ano. E ela até me mostrou no celular dela, tava escrito lá, Pamela interna. Eu falei, nossa, rejuvenesci muitos anos. E parece que não, mas essas relações construídas, elas são relações duradouras, porque são relações realmente de conexão, né, Matheus? Então, parabéns por você ter sido residente homenageado. eh, Parabéns pelo incentivo e entusiasmo em educação médica, porque a gente reclama de muitos colegas médicos que a gente vê fazendo coisa errada por aí. Mas quantos de nós param para ensinar, param para dar uma aula, param para fazer uma reflexão sobre aquele paciente que você está vendo, ou corrigir uma conduta ou uma ideia daquele interno. Então, parabéns, porque isso faz a nossa profissão e nossos colegas terem melhores e faz a gente ser melhor, porque eles fazem várias perguntas difíceis, né? No Sim. começo eu morria de medo de trabalhar tanto com interno e com residente, porque eu falava, gente, eles fazem cada pergunta difícil que eu, meu Deus, como é que eu vou me sair para responder essas perguntas? No final, a gente que ganha. Vamos começar o nosso podcast. Qual que é o panorama para você que está ouvindo a gente? O panorama é o cara acabou de sair do sexto ano e ele acabou de entrar na residência de clínica médica. Ou ele é um cara que ele, assim como o Obama e eu, saiu da faculdade, foi servir o exército ou foi trabalhar em outro setor, e aí ele então retorna para a parte acadêmica para fazer o R1 de clínica médica. Mateusão, conta para mim como é a residência de clínica médica lá na nossa faculdade, na Faculdade de Medicina do ABC. Bom, a residência lá já é bastante consolidada, né? A residência aqui já tem há anos. E como qualquer outra residência, né, tem os seus problemas e tem os seus pontos positivos, né? Então, eu acho que no saldo aí, né, em relação à ABC, a gente tem um saldo bem positivo com relação a isso. É uma residência que forma muito bem o clínico para atuar num cenário de emergência e urgência, tanto em UTI quanto em enfermaria, né? Sim. Então a gente sai com bastante mão de procedimento, né, de conseguir avaliar e conduzir os casos mais clássicos da clínica médica, né? Então, assim, dentre o panteão ali de casos, a gente sai bem formado, tá? E assim, claro que tem seus problemas também, né? É uma residência que peca um pouco, às vezes, em carga horária de ambulatórios, né? Eu vi isso bastante como falta nos estágios da residência. Mas, assim, como eu É falei, o tudo saldo é isso. bem positivo, né? Tudo supre, né? É uma questão de suprir em um ponto e, às vezes, não tanto no outro, mas o saldo no final é satisfatório. Você lembra do cronograma do seu R1 e do seu R2, mais ou menos? Se quantos meses mais ou menos de enfermaria, quantos meses de emergência, quantos meses de UTI, mais ou menos para contar para quem está ouvindo?
sim. Foram pelo menos metade ali do ano, né? Os 12 meses da UR1 foram 6 meses de enfermaria, né? Foram 2 meses de ambulatório, 1 mês de férias, teve 2 meses de emergência e urgência, né? Tá. Então, e o mês do eletivo, né? Ah, o eletivo, ter um eletivo é muito legal na residência. Eu tive na época da clínica, não tive na cardio, mas eu acho que é extremamente enriquecedor ter um mês de eletivo. Você fez o seu eletivo onde, Matheus? Ah, perdão, o eletivo foi no R2. Ah, sim, mas onde que você fez o seu eletivo? Isso. O eletivo foi no Dante, né? Eu tava querendo prestar cardio, né? Mas Ah! foi aí na sua instituição, né, doutor? E aí acabei conseguindo ali uma vaga no estágio do PS lá. Ah, você passou no PS, que legal, é E, muito top, não é? Passar lá no PS, muito caso. pô, lá a gente tem, acho que complementa um pouco nossa formação lá na BC em relação à cardio, né? Na BC a gente tem 2 meses de enfermaria, 1 mês de enfermaria de cardio e roda muito com chefes que são cardio, né? Então, às Sim, vezes a gente acaba tendo muito uma contato. visão bem cardiológica, né, no R1. Exato. E aí, no Dante, né, apesar da gente não ter todos os tipos de casos ali, valvopatia, transplante, que a gente não tem na BC, a gente vê lá no Dante. Então foi bem complementar, assim, em relação à formação, sabe? Claro, eu queria a especialidade e ver além, né, do que eu queria fazer, ver esses casos na prática, né? Aí Foi seu bem olho legal, brilhou. bem legal. Pô, já tá minha inscrição feita para esse ano já. Ô, Matheus, e no R2, como que funciona? Então, no R2, a gente já roda em mais subespecialidades, né? Então, tem mês que a gente roda além dos serviços de UTI, né? Que aí a gente começa a ingressar também. São 2 meses de UTI, 1 mês de emergência, barra UCO, né? Então, a gente roda também na UTI da CARD. E aí começa a rodar nas especialidades, né? A gente roda em hemato, cuidados paliativos, nefro, nos próprios ambulatórios, minha especialidade também, né? Porque aí no ambulatório do R1 era mais de clínica médica, né? Cardio, coisas assim mais gerais. No R2 a gente já começa a ver um pouquinho mais, né, de endócrino, um pouquinho mais de neuro. Então, às vezes foge um pouquinho ali do nosso cotidiano, né? Então, também complementa muito, né, a formação ali em UTI, que a gente tem bastante plantão, serviço horizontal durante o dia. Então, isso faz a gente pegar bastante experiência e sair com Sim, bastante tranquilidade para dar plantão, para trabalhar nos hospitais aí. eu acho que isso é o principal de uma boa residência de clínica, ao meu ver, tá? Eu tô falando aqui baseado na minha opinião, mas eu acho que a residência de clínica te dando embasamento, principalmente para você trabalhar nesses cenários de UTI, emergência, enfermaria, você, mesmo que às vezes a parte do ambulatório não seja o seu forte, você está apto a trabalhar na grande parte de empregos que vão aparecer para você. Numa UTI, você vai conseguir realmente dar o seu melhor pelo paciente. Eu lembro que no R2 de clínica, eu comecei a dar plantão do SAMU, que foi uma coisa que eu sempre quis fazer no pré-hospitalar, mas no R1, obviamente, ainda não me sentia segura. Quando fui para o R2, me senti segura. Comecei a dar plantão de UTI também, sempre já com os chefes, né, para a gente não ficar 100% ali sozinhos como plantonista, porque ainda estávamos em formação. Mas eu acredito que uma boa residência de clínica, ela te dá esse embasamento de procedimentos, intubação orotraqueal, drenagem de tórax, passagem de catéter, de Charley, paracentese, outros procedimentos ali, e o entendimento do paciente grave. Porque o paciente grave, né, Matheus, ele não dá tempo para a gente pesquisar no livro. Uhum. Ele exige uma conduta, um diagnóstico ali sindrômico rápido, conduta imediata, e a gente tem a nossa sala vermelha ali no que é no hoje antigamente era o PS Central, hoje como vocês chamam? HU, Hospital de urgência. Hospital Hospital de de urgência, Urgência. legal.
Eu me lembro muito bem como residente, Matheus, foi meu primeiro mês lá. E eu me lembro muito bem de, num dia, ter tido 5 intubações, 3 centrais, 2 Charles. Tipo, era um negócio que eu falava, gente, né, da onde vem tanto procedimento, mas é um hospital porta aberta, chegava de tudo. Então, era um divisor de águas. Ainda é um divisor de águas esse mês, o mês do hospital de urgência? Ah, com certeza, o melhor mês da residência. É um mês que forma caráter, viu? Pode ter certeza. Olha, se não aprender ali, né, não aprende em lugar nenhum. E Mas aprende na enfim, prática, né? Eu acho que é isso que quando as pessoas às vezes vêm me perguntar de uma residência de clínica, eu falo, olha, checa onde você vai passar, se você vai ter contato com esse perfil de paciente, porque é na residência de clínica que você vê isso. Eu vi diversos colegas, Matheus, que quando chegou na residência da cardio, não tinha a segurança para entubar um doente, não tinha segurança para passar uma PAI, para passar um central. Então, espera-se que quando você chega na residência de cardio, inclusive eu passei mais marca-passo na nossa clínica do que no Dante. No Dante tinha que dividir com muita gente para passar o marca-passo. é, E, e bastante, e então bastante no evidente. grupo do PS lá eram 6, 7, às vezes 8 R2 rodando. Então, na nossa residência de clínica, eu acho que sempre falo que voltaria, se faria de novo, porque tem a ver com o meu perfil, tem a ver com a minha preferência de entender melhor o paciente grave, conversa muito com isso. E a questão de ambulatório, das especialidades, eu acho que é do perfil. Se o seu perfil for desde o início muito mais ambulatorial, talvez valha a pena escolher uma residência que realmente contemple de maneira mais ampla a vivência das especialidades ambulatoriais. Mas eu ainda acho que quando você vai fazer uma sub, por exemplo, você quer aprender, você quer saber mais de reumatologia. Provavelmente, talvez você vá fazer a subespecialidade de reumatologia. E aí, na sua subespecialidade, você vai ter o contato extenuante com aquilo. Então, agora, aprender do paciente grave, eu acho que, ao meu ver, como formação, acho que se você não aprendeu no internato, como é na maioria das faculdades, você deve aprender na residência de clínica. E, Matheus, a carga horária de plantões, como que funciona lá? Assim, você deu muito plantão, era muito plantão, como que é? No R1, né, só fazendo o que você falou, concordo também. Acho que para a gente ter uma residência, ter uma formação boa, geral, acho que vale a pena fazer clínica, né, ou cirurgia geral, ou GO, num serviço que a gente tenha bastante volume, bastante paciente, claro, não perdendo também a questão do academicismo, né, que às vezes muitos serviços, às vezes isso é falho. Então, concordo, acho que vale a pena a gente, né, ter uma formação geral e depois seguir na sub num serviço que, né, tenha mais recurso, ou fim, né? Mas, sim, no R1, vamos lá, são 60 plantões, né? Pelo menos essa foi a divisão no ano de 2022, né? Quando eu entrei. E assim, nos plantões lá, a gente acaba dando plantão noturno, né, em UTI, numa UTI assim de baixa complexidade, né, justamente para R1 ir perdendo esse medo, Medo. né, que tem de paciente grave e começando a ter mais manejo ali desses pacientes e plantão na vermelha, né, na sala vermelha lá do Hospital de Urgência do HU, né. Antes também a gente dava plantão no Mário Covas, né, então são esses três locais. Nos plantões lá, a gente acaba, é uma residência que foca muito nisso, em a gente não ficar sozinho, né? Isso é um ponto que às vezes é também bastante falho em outras instituições, bastante gente reclama, né? Pô, o R2 é o chefe de plantão, não pelo fato de ser o R2, né? Às vezes é um cara que vai estar lá com você, né?
para você dividir, como R1, dividir suas angústias, suas dúvidas, perguntar coisas que às vezes você não perguntaria para o chefe diretamente. É o cara que às vezes vai ser seu amigo, né? Você vai formar grandes amizades ali durante a residência. Mas assim, é um ponto que às vezes não tem chefe de plantão, chefe na corda, e sabe como é que é, né? Então, assim, na ABC, pelo menos isso é muito raro, né? Pelo menos no ano que a gente fez, né, de 2023 a 2024, praticamente não lembro basicamente nenhuma situação em que a gente ficou sozinho de fato, né? E então, assim, isso é muito bom para o aprendizado. A gente sempre tem alguém ensinando, sempre tem alguém para tirar dúvida, para acompanhar a gente nos procedimentos e tudo mais. A gente não fica sozinho. Isso é muito bom, porque eu Né? me lembro, eu como residente e depois eu como plantonista, fiquei alguns anos também na Sala Vermelha. E eu acho que grande parte disso é pelo comprometimento que nós, ex-alunos, e com a cultura que se forma do lugar, não só dos ex-alunos, depois a gente, na Sala Vermelha, teve uma época que ampliou bastante para outros plantonistas, mas sempre vinha uma galera com um perfil mais acadêmico. Se a pessoa não tinha o perfil acadêmico, o próprio grupo acabava que essa pessoa ficava destoante do grupo e essa pessoa passava alguns meses, essa pessoa saía. E isso é muito importante, inclusive para a saúde mental do residente, porque imagina, você é R1, você não sabe entubar um doente, aí chega, você está num plantão, numa sala de emergência, a porta aberta, chega um doente em franca insuficiência respiratória aguda. Esse cara, se ele estiver sozinho, ele vai fazer coisa errada e ele vai se sentir mal, frustrado e vai incorrer em erros com esse paciente em insuficiência respiratória aguda. Provavelmente esse paciente vai ser prejudicado no atendimento e esse médico também vai ser prejudicado porque ele sabe que ele não sabe, ele sabe que ele tem que fazer, mas ele não tem ninguém para ensinar ele. E eu acho que Exato. isso é uma coisa muito boa na nossa residência da ABC e de outras residências também. E se na sua, que você está ouvindo a gente, isso não acontece, organizem-se para que isso mude. Porque é uma cultura, às vezes é muito difícil mudar a cultura do lugar, ainda mais lugares. Às vezes tem lugares muito respaldados com isso, onde o chefe ele dorme num outro prédio, vamos supor. Fica o residente, o R1, o R2, e aí o chefe de plantão, o quarto dele repousar é em outro prédio. Veja, se você está numa sala de urgência, por vezes não vai dar tempo de chamar esse chefe para esse chefe chegar lá a tempo para fazer o que é necessário. Às vezes a gente chega paciente em PCR, quantas vezes já não aconteceu? Então, assim, é, isso é muito importante. Eu acho que as gerações cada vez mais dos médicos jovens estão lutando pelos seus direitos e estão se organizando cada vez mais para ter esse perfil de academicismo, que é realmente essa hierarquia. Então, a gente, às vezes, era difícil, viu, Matheus, como chefe, esperar a avaliação de vocês, porque às vezes a gente já, não, vamos logo, quero, né? A gente já todo mundo acordava, ficava a localização assim, todo mundo estava ali próximo no repouso, e a gente já ouvia ambulância, pô, já sabia daí, mas era a gente, né, tinha que seguir o aprendizado. O R1 ia, fazia a primeira avaliação, se fosse muito grave, ele já chamava todo mundo, e caso não, o R2 avaliava, também tomava uma postura, e aí a gente, e aí, o que que é esse caso? O que que vocês pensaram em fazer? E isso diversas vezes na madrugada. Eu tô lembrando das situações aqui, diversas vezes Uhum. na madrugada, mas eu acho que tem a ver com a cultura do lugar. E que bom que a cultura da nossa residência é essa, tem esse perfil extremamente acadêmico e de coleguismo e de realmente ensinar academicismo ali, de pegar na mão. Mas foram 60 plantões no R1, certo? E no Isso. R2? Arredondando foi isso aí, né? Algumas pessoas mais, outras menos. No R2 já a carga horária cai, mas dentre, né, que eu fiquei sabendo de outras residências, o R2 ainda da ABC é o que mais dá plantão. É Em torno aí de mesmo? 40 plantões. Ah, Então, no assim, total, 100 plantões nos 2 anos, é bastante, fora a carga horária de do 60 horizontal, horas, né? mais ou menos, ali, horizontal, que não... Essa carga horária, eu lembro que ela não era de maneira excedida na residência de clínica, de maneira geral, ela era basicamente respeitada, continua assim, Matheus?
Sim, né? Assim, tem meses que, dependendo do lugar, né? Às vezes acaba tendo plantão que você teve uma troca, né? Aí acaba Aham, fazendo 12 horas de segunda a sexta e tem um plantão de 12 ali no sábado que se trocou, mas assim, de maneira geral, é respeitada assim. ótimo. E eu vejo as aulas de vocês da residência de clínica, tem um Instagram, né? Eu vou olhar aqui direitinho para falar, para a galera seguir, galera do clube seguir lá o Instagram da Clínica da ABC. Mas eu vejo que tem aulas, que isso é um avanço. Na minha época, essas aulas começaram no R2 e acho que só foi melhorando. Vejo o grande empenho dos coordenadores da residência em sempre trazer temas interessantes com colegas renomados para ensinar nessas aulas. Me conta um pouquinho da sua experiência com as aulas e treinamentos, que eu acho que teve alguns também, não teve? De ultrassom e tal? Sim. Vamos lá. Então, pelo menos três vertentes a gente tinha, né, de curso extra, né, curricular, assim, né, e que reforçaram o academicismo da faculdade, né. Então, a gente tinha as aulas toda terça-feira à noite, né, que a maioria dos convidados aí eram ex-alunos, já especialistas, que eram convidados para dar aula. E, assim, agradeço de, né, coração ter aprendido ainda mais com esses mestres que foram meus veteranos, enfim. Tinha o curso de ultrassom também, né, ministrado aí por ex-residentes, preceptores aí da casa também, da própria ABC. E tinha também as reuniões científicas de quinta-feira, né, que era de manhã lá no auditório do HU, e a gente discutia caso, discutia artigo científico, trazia o que estava de mais novo ali no momento. Isso foi bem aperfeiçoado, né, assim, realmente como você falou, né, não tinha tanto isso, agora o pessoal se esforçou muito, né, chamaram gente nova para poder ensinar. Então, assim, esse curso científico cresceu muito esse ano. E, e é um momento que a gente, né, acaba saindo um pouquinho da prática e vendo na teoria o que está saindo de mais novo, né, discutir artigo, né, que às vezes falta um pouco, né, o pessoal acabar estudando por artigo durante a residência, né, a correria, né, você está cansado, dando plantão, tá de pós-plantão. Então, foi muito bom ter esse contato, né, com a bioestatística, né, a análise desses artigos e com o próprio assunto que o artigo ensinava, né? A medicina baseada em evidência, ela tem um grande papel hoje na discussão do que a gente vai fazer na beira do leito. Antes ficava uma coisa mais distante, antes que eu É. digo, há cerca de uns 15, 20 anos atrás, talvez, né? Era uma medicina mais raiz, com muita dificuldade para você ter acesso aos papers, aos artigos. Eu lembro na minha época da faculdade, Matheus, que eu fui fazer pesquisa clínica, pesquisa científica, eu tinha que ir lá na BIRM, da Escola Paulista, pedir ajuda da bibliotecária lá para pesquisar o assunto. Aí ela, meu, olha isso que eu tô te contando, hein? Tipo, não era o up-to-date, não, tá? Aí a gente É. tinha que pedir para ela separar as revistas. Aí ela, tipo, demorava algumas horas para separar as revistas. Daí a gente podia ler esses artigos e aí separar quais a gente queria que tirasse xerox ou não. Isso na época da faculdade. Na residência de clínica, eu servi o exército também, e quando eu fui para a residência de clínica, o UpToDate ele estava começando a ser instalado em grandes hospitais para pesquisa clínica, então até foi uma coisa que a minha turma tentou na época implantar nos hospitais, mas teve uma questão burocrática que não deu certo. E assim, eu só vejo com bons olhos e grandes melhorias. Mandar um abraço para o Rodrigo Chaves, nosso querido Pelúcia, que dá o coração pela residência de clínica, todos os nossos antigos chefes que ainda batalham, né, como conselheiros ou como preceptores, ou dando essas aulas para vocês na residência, porque essa parte da a residência médica, ela é um tripé, assim, né? Ela, a gente precisa ter conhecimento técnico, a gente precisa ter desenvolvimento de habilidades práticas e autonomia. Então, esse tripé, se você não tem a parte técnica ali, científica, fica manco.
Se você não tem a parte, você tem isso, mas você não tem a possibilidade de fazer tanto procedimento, ou ganhar habilidade prática, conduzir o doente na beira do leito, você também tá manco. É uma preceptoria muito que não deixa o residente ter autonomia. Isso é uma das coisas que a gente faz desde o internato. A gente sempre convida os internos: olha, o que que você faria? Você prescreveria o quê? Você faria o quê? Que exame você pediria? Convidar o colega para ter autonomia. E isso faz parte do pilar da residência médica. Eu fiz alguns estágios, Matheus. Eu fiz um Uhum. mês de cardiologia, 2 meses de cardiologia em Portugal, em anos diferentes. No meu, eu até ia te contar. Você fez no Dante? Meu R2, eu tentei ir pro Dante, acabou que não deu certo, não teve vaga, eu pedi em cima da hora. E eu acabei indo para Portugal. Eu falei, bom, então eu não vou para Vila Mariana, eu vou para Portugal. Aí fui para Portugal, Que chique, hein? mandei, mas assim, eu nem sabia como fazia, porque eu não tenho nenhum médico na família nem nada. Eu mandei um e-mail lá para alguns hospitais de Lisboa e de Portugal, de maneira geral. O único que me respondeu foi o de Lisboa, do Carnaxide. E, bom, fui para lá. E aí, o que eu percebi lá é que a residência por exemplo, eu fui acompanhar a cardiologia, que era o que eu estava pensando em fazer. E aí, o que eu percebi lá, Matheus, é que a residência dura 5 anos, mas Uhum. que a autonomia dos residentes demora muito para acontecer. Então, eu acompanhei lá uma colega residente, ela estava no terceiro ano da cardiologia. Ela tinha feito poucos procedimentos ainda. Por exemplo, eu fui acompanhar ela numa punção de subclávia. E aí ela falou: ai, é minha primeira vez. Ela nunca tinha feito uma punção de subclávia. Daí eu, nossa, minha filha, vamos lá comigo pro HU, um mês, você passar comigo lá, ó. Você vai fazer todos os acessos que você quiser. Então, o que que eu percebi lá? Que a autonomia, ela é posterga para acontecer. O médico, ele, enfim, características do ensino europeu. Não estou falando que um é melhor que o outro, tá? Mas sempre quem fica com o residente é o chefe. Então, por vezes, é natural que se você vai no mercado com a sua mãe, você vai se preocupar com o que você tem que comprar? Não, você vai deixar a sua mãe escolher o que que é melhor, você nem vai saber a marca das coisas que ela quer comprar. Um exemplo bem bobo, assim, mas quando o problema ali tá na sua mão, que você tem que decidir, é muito diferente o aprendizado. Então, eu percebia isso, assim, eles ficavam de plantão, mas sempre de plantão, a dupla do residente era o chefe. Então, às vezes, se o chefe tá um pouco mais afoito, ele nem dá tempo do residente pensar, ou do residente decidir, ou dele. Várias vezes, assim, às vezes vocês falavam, poxa, pô, eu pensei de ligar a Dobuta. Eu falo, tá bom, não é um raciocínio equivocado, vamos ligar a Dobuta. Eu acho que seria mais interessante tomar uma outra conduta, mas no seu raciocínio não tá errado, vamos ligar e vamos ver o que é que vai acontecer. Então, isso também é o chefe que tem que ter segurança do que ele está fazendo e tá ali do lado do residente. Então, a autonomia, eu acho que a gente. E eles ficaram surpresos, assim, com a gente do Brasil, porque eles falaram: nossa, vocês são tão práticos e tal. Eu falei: veja lá, a gente não tem muita opção. Ou você faz, ou, Exatamente. ou ninguém vai fazer. Então, eu acho que esse pilar, Matheus, ele é muito importante para você que está escolhendo sua residência de clínica, para você que já começou agora nessa sua residência, perceba se há alguma falha nesse contexto. Se houver, converse com seus colegas para que vocês façam uma reunião científica, não precisa ser não, a gente não tem reunião de discussão de artigo, às vezes não tem. Pô, chama você e o seu grupo e faz uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, pega um tema. A gente é tão mais tranquilo isso hoje. Pega, vai, entra no UpToDate. O que que você quer? Vamos estudar infarto esse mês. Ou estamos passando na emergência. Enfim, pega um artigo e estuda vocês, entendeu? Eu acho que tudo dá pra gente. O importante é você perceber, para você ter consciência, clareza do que você precisa desenvolver essas habilidades e do que está faltando. Se é autonomia, então persista na sua autonomia. Pense melhor antes de levar o caso para discutir com seu chefe, não é? Exato. Acho que Isso tudo que você isso. falou, né?
a medicina não é uma ciência exata, né? Às vezes a gente vai ter uma determinada conduta para aquele paciente e para outro. E numa mesmo paciente a gente vai ter duas condutas que podem estar Possíveis. certas, né? E aí a questão da autonomia é muito importante, né? Como você falou. Deixar o residente raciocinar, ele ter esse contato com o próprio raciocínio dele, né? O que que ele tem de bagagem, o que que ele pode oferecer ali para o paciente naquela hora. E, pô, se não, às vezes não for aquilo, não tem problema. Também não está errado. A gente pode fazer o que ele, né, orientou, o que ele sugeriu, e ouviu também, aprender com a orientação do chefe também, né? Às vezes é Exatamente. um conceito que ele tem um pouquinho falho, né? Que, Exato. né, ele ouvindo o chefe, ele pode ir estudar depois e corrigir isso daí, né? Agora, falando a gente está falando dos cursos e das discussões, como é que você fazia para estudar, Obama? Eu sei que você é famoso já na faculdade aí por ser um excelente aluno. Você ficou com medo agora, Né? hein? Falei que você era um Ixi, famoso por. puxa, depende aí em que quesito aí. Mas como que as pessoas costumam perguntar muito como a gente estuda nesse contexto de uma carga horária mais elevada? Você chega no trabalho. Primeiro que você não tem dias livres, você tem todos os dias você tem que ir para a residência, você tem trabalho, algumas noites você dá plantão. Como que. Aí tudo bem, você aproveita esses momentos dos cursos, das aulas para aprender, mas coisas que você tem dúvida, como é que você fez para estudar e como é que você julga que foi esse aprendizado? Se você faria diferente, você tem outra sugestão? Uhum. É, dividindo assim mais por ano, né? No R1 foi assim bem difícil de pegar para, né, sentar, ler alguma coisa, né, por inteiro. A gente acabava aprendendo muito ali de orelhada, né, nas discussões e dúvidas pontuais às vezes dava tempo de recorrer, mas é um recorrer ao material, mas para uma dúvida mais rápida, né? Ah, com dúvida aqui, por exemplo, em hipercalcemia. Vou dar uma olhadinha, né? Como que eu vejo o quadro clínico, como que eu faço o diagnóstico, o que que eu espero para tratamento. Então, assim, era mais difícil de conseguir pegar para ler alguma coisa, né? No R2 a gente, né, já começa a ter mais contato, né, igual já tinha já com as reuniões científicas. Então começa a ter um pouquinho mais de contato com os estudos, né? Então, tem uma carga horária um pouco menor, mas às vezes essa carga horária menor também te fazia dar plantão fora, né, para poder se sustentar durante a residência. Então, acabava que ficava elas por elas ali, né, em relação à carga horária do R1 e do R2. Mas já dava para ter um pouquinho mais de objetividade no estudo, né? Aproveitar o tempo que se tinha para poder ver alguma coisa alguma lacuna do conhecimento seu que teria que ser preenchida no R2 agora, né? Até porque iam surgir dúvidas dos R1, dúvidas suas, né? Nesse cenário já de ter passado um ano, então era necessário, né? Então eu recorri ao UpToDate, né? Que agora a gente tem até na vermelha já, né? A gente faz, Uau! agora a gente tá, tá chique lá, viu? Tá com recurso, né? Então, tem esse recurso para a gente utilizar. Às vezes, quando era algum assunto que eu, né, particularmente tinha um pouquinho mais de dificuldade, precisava ler desde o começo uma coisa mais didática. Às vezes, eu até recorria aos livros do cursinho, né? Então, isso, né, é um assunto mais cabuloso ali. Às vezes, precisava de uma linguagem mais fácil, às vezes, recorria até lá para poder depois aprofundar mais, né? Então, era isso. E podcast também, né? Isso dava bastante, o trajeto até lá, 30 minutos por dia, mais às vezes Ah, 30 sim. na volta, então dava para ouvir um podcast aí por dia. Isso era bom, né? E, Muito bom. basicamente Basicamente isso, no era, R1, é, aceitar que vai ter que aprender a sobreviver ali, é, acho que mais na pequenas prática, né? condutas na prática, abordagem ali, procedimento. Acho que um livro, Sim, ter o up-to-date no celular, se possível, ou no hospital que você está.
alguns livros base, o livro de Residência de Clínica Médica do HC é um livro que eu super Sim, recomendo, porque é uma pesquisa super, assim, eu acho que falta um livro desse bom para várias subespecialidades, sabe? Mas para clínica, é um livro, 2, 3 páginas, você consegue ler a essência daquele assunto. Então, acho que também vale para exato. R1 um livro de cabeceira, um livro para ele levar com ele. Hoje a gente tem tudo também no iPad, no celular. Recursos audiovisuais, como você comentou, podcast, post, newsletter, às vezes assina uma newsletter de um assunto que gosta mais, ou de um, enfim, de um perfil de uma empresa, enfim, o que você preferir, mas entender, né, Matheus, sem ansiedade, que não é um ano para comer o livro, né? Não É, é o ano de comer o livro. Aí no R2 você vai lapidar esse conhecimento, vai se aprofundar assim nas subespecialidades. Está passando na reumato, pô, vai pegar a diretriz ali da reumato, daquela parte que você tá, daquele paciente que você está estudando, ou da hemato, ou ainda assim, os livros das especialidades, mas eu acho que esse livro de residência da clínica médica e o de emergência, meu, de são livros, emergência, né? né, Matheus, que ajudam a Usei gente, também. assim, muito. Então, acho que se eu tivesse que recomendar 2 livros, eu recomendaria esses dois. A galera da clínica recomendaria muito a galera do Tá de Clinicagem, porque, obviamente, a gente Sim, aqui do podcast do clube fala muito de cardiologia. Então, é mais para quem tem interesse de cardiologia, mas às vezes você está passando no ciclo da neuro. Pô, não tem nenhum podcast de neuro aqui do clube. Então, pô, vai ouvir lá a galera do Tá de Clinicagem. Um beijo para eles. Também revolucionaram aí o ensino da clínica médica, acho que de uma maneira muito inteligente. sim. E, né, é legal de ouvir os caras, eu gosto também. E acho que essas são as principais dicas que eu dou também. No R2, eu daria o conselho de realmente separar um tempo para estudar, para não se perder nessa história dos plantões, do tempo livre. Separa um período na semana, 2, 3 horas, que, se você puder, para que você sente a bunda e estude. Caso você queira passar numa prova já, saindo da residência do R2 e indo para uma sub, pô, você vai ter que separar mais tempo e se organizar melhor, né, Matheus? Mas É, concordo. caso você esteja num momento de transição e que não vá fazer a prova, a gente vai conversar disso mais para frente, não tem problema. Mas estuda, porque não é porque você não vai fazer prova que você não vai estudar. Exatamente. Né? Se o cara ainda vai prestar no final da R2, ele tem que separar um tempo ainda maior para fazer questão, fazer prova, né? Sim, Coisa que às vezes não bate muito com a prática, né, que ele está tendo, sim. né? Mas faz parte, né? Ô, Matheus, eu já vou entrar nesse assunto mais do momento da decisão aí entre fazer e não fazer prova, ir direto para uma subespecialidade ou não, mas antes disso eu queria te perguntar se você trabalhou muito por fora da residência. Como é que foi esse processo para você? Ou não? Eu não, sim, eu precisava até trabalhar também, porque morar aqui na Zona Sul, né, você sabe como é que é, às vezes o preço não é muito agradável, né? Então, Sim. só No a bolsa da ABC era mais residência, barato morar, né, Matheus? No é, ABC. na ABC é um pouquinho mais em conta, ainda mais se dividir com alguém, né? Isso, as Então, repúblicas. então assim, precisava trabalhar e aí durante o R1 fiquei mais em pronto-socorro mesmo, porta, né? Tinha menos segurança, obviamente, de trabalhar em emergência, muito menos UTI. Então, fiquei basicamente trabalhando o R1 inteiro aí na porta, né? E no meio do R2 ali, né, em 3 meses do R2, já comecei a pegar alguns plantões ali em UTI, né? Para a gente também, né, criando nossa autonomia, criando nosso próprio conhecimento, nossa própria decisão, né? Isso é uma coisa que tem que é treinada bastante no R2, né? Então, foi muito bom, sabe? Conseguir conciliar, isso é um desafio sempre, né? Ainda mais no R1, que você está cansado, né? Assim, trabalho braçal é um pouco maior, né? Digamos assim. Sim, Então, conciliar isso foi muito bom. É uma experiência que recomendo, né? Claro, com inteligência, né? Com
saúde também, né? Não dá para o cara virar dia sim, dia não, plantão também, 3, 4 seguidos à noite, e durante o dia tá lá de novo. Então, acho que com consciência. E no R2 também foi muito bom, né? De ter essa experiência em TI, em começar a perder esse né, preceptor que está sempre ali do lado para tirar dúvida, a gente em busca do nosso próprio conhecimento, está em dúvida, pesquisa ali, estuda sobre o assunto depois e faz o melhor para o paciente, né? Excelente. Eu acho que eu perdi a mão um pouquinho, viu, Matheus, quando eu estava na residência, porque é, não sei, mas eu sinto que eu trabalhei demais. Eu acho que se eu voltasse hoje, eu me organizaria um pouquinho melhor. É, guardei, fiz uma reserva interessante de financeira na época. Mas eu acho que eu pesei um pouquinho a mão nesse ímpeto de trabalhar bastante, de viver muito. Então eu trabalhei no pré-hospitalar, aí tinha plantão na UTI também. Fazia banco de sangue, que foi um emprego que eu comecei a fazer desde que eu me formei. Eu gostava de ir lá fazer a triagem do banco de sangue, achava Hum, interessante. É diferente, né? E, mas eu acho que eu pesei um pouquinho a mão, sabe? Eu acho que se fosse hoje, eu sinto, hoje eu olho para trás, Matheus, e eu vejo que no final do R2 eu estava em burnout. Eu engordei mais ou menos uns 10 quilos. E hoje vejo que era um momento aí de burnout. Eu não quis prestar nenhuma prova, eu estava muito estafada. Eu lembro que meus amigos estavam empenhados, estudando, e eu não queria nada disso. Eu estava num momento mais rebelde, no finalzinho mesmo do R2. Olhando para trás hoje, eu realmente reconheço que estava com a saúde mental ali, até pelo ganho absurdo de peso ali, não é para você ganhar tudo isso de peso. Então, eu acho que esse é um conselho que eu posso dar de quem viveu um pouquinho mais, como você falou, com equilíbrio. E compartilhar essas decisões com outros colegas ou familiares, ou o companheiro, companheira que está com a gente, para perceber, porque às vezes a gente não percebe que a gente está trabalhando tanto, né, Matheus? E é muito comum da nossa classe o trabalho infinito. Era muito comum falar que fez 48 horas, que fez não sei quantos uhum. dias de plantão. Ah, eu tô com a minha mala de plantão há 3 dias. É bem comum, assim. Então vira uma cultura também disso. Eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria isso. Teria tido um final de R2 muito mais proveitoso do ponto de vista técnico, de estudo e etc. E não teria me prejudicado aí mentalmente, porque depois, aí nessa época do final do R2, eu retomei terapia, que tinha parado na residência. Então aí esse foi meu tratamento e tal. Então, queria saber, esse foi um dos motivos pelos quais eu, Pamela, acabei não fazendo prova, não indo para uma subespecialidade logo de cara. E você, como é que foi para você esse momento de decisão entre fazer ou não fazer uma sub, direto ou não? Como é que foi? É, isso que você tocou é bastante importante, só retomando, que às vezes a atividade física ajuda bastante nessa rotina, né? Puxada, privação de sono, estresse, resiliência com relação à residência, né? Então, sim, justamente é bem puxada a nossa rotina e a gente não percebe que tá doente, né? Que tá cansado. Então, para mim foi também mais ou menos nessa, como foi para você, eu já estava também um pouco cansado, né? Ali pro meio do R2 final. Só que o finalzinho deu um gás ali, deu uma melhorada, porque acho que já veio aquela energia de que tá acabando, então você ainda tem um pouco de gás mesmo. Então, mas decidi não prestar, né? Prestei só mesmo Dante para como se fosse um treineiro mesmo que não estava tão assíduo, né, para fazer prova, fazer questão, aproveitava mais para estudar os casos da residência, quando Você tinha optou, tempo. então, né, Matheus? Você optou por É, falar, bom, optei vou e, aproveitar a parte prática do final da minha e residência, não vou noiar no estudo do não, R3, né?
Então e vou deixar foi para um isso. segundo momento. Legal. É. E aí foi o que eu fiz, né? Deixei para um segundo momento, decidi, né, prestar só para, enfim, ter o contato com a prova e para ano que vem já ir mais preparado, né? E estudando, trabalhando, dando plantão ali no serviço da residência. Então acho que foi mais ou menos por aí. Muito bom. E eu acho que colegas que eu vamos fazer o contraponto, eu e você tivemos um caminho aí de ir de esperar, né? Eu acabei fazendo 2 anos de pausa entre residências. No primeiro ano, trabalhei bastante, mas viajei bastante também. No segundo ano, sim, foi que eu já contei essa história aqui no podcast, mas eu tive um momento onde eu tive muita certeza, uma clareza, foi um momento meio epifânico, assim, vou só florear aqui, entre parênteses aqui. Eu estava no Atacama, subindo o vulcão Lascar, e estava muito difícil. E aí, cada passo que eu dava, eu falava, nossa, eu estou mais perto de chegar no topo. E não sei, foi nesse momento que eu entendi que seria muito difícil passar na residência de cardiologia que eu almejava, que era a residência do Dante, mas que se eu desse um passo de cada vez, 1 hora, eu ia chegar lá, assim como eu tinha chegado lá no topo do vulcão Lascar. Foi meu momento epifânico, então foi em dezembro de 2000, do ano anterior ali, de fazer a prova, acho que foi 2017. E aí, em 2018, foi o ano que, sim, eu estudei com unhas e dentes, lia tudo e tal, mas não foi fácil, como eu estava te contando no brainstorming aqui do nosso podcast, não foi fácil. Foi a última prova que eu fiz que deu certo, todas as outras eu não tinha sido aprovada. Então, chegar até ali com a Uhum. mentalidade de ainda lutar foi um puta aprendizado. Respeitar os colegas que estavam passando e eu não. A sensação de também do orgulho sendo colocado à prova ali, porque, como eu comentei com você, a residência, algumas provas de residência divulgavam as listas com as notas no nome da pessoa, muito chato isso. Então, às vezes Uhum. você via lá o seu nome abaixo do fulaninho, aí você pensava, pô, de novo, o fulaninho na minha frente. Sim. Coisas que a gente vive desde a época do vestibular, né? Sempre vai o nome P, aí sempre tinha lá alguém, pô, fulaninho passou de novo, e eu não, tem esse menino passou na USP, e eu não, pô, esse cara. Então, brincadeiras à parte, que eu sou muito feliz de ter feito AVC, mas foi um aprendizado doloroso pra caramba esse momento, mas foi a minha história. Tem outros colegas que saíram do R2 e estavam já no R2 muito predestinados, assim, a estudar com o objetivo claro de passar naquela subespecialidade. Eu tenho meus colegas que fizeram hemato, os que fizeram cardio, nefro, e eles tinham feito um grupinho de estudo, que eu acho que é uma dica também, se você quer trilhar esse caminho ainda no R2, faça um grupo de estudo, porque esse grupo de estudo vai fazer você não falhar no seu estudo. Então eu vi essa galera do grupinho, todo mundo passou, deu super certo, mas é a história de cada um. O Matheus tá contando a dele, tô contando a minha aqui para vocês. E, e tem outras também, a galera do clube, o Willi já contou essa história também, foi direto, o Luiz foi direto da residência de clínica para subespecialidade, para cardio. E, mas são histórias e a gente tem que respeitar a nossa e ver a beleza de cada história, assim. A Yasmin, por exemplo, ela fez a clínica, fez a cardio, mas aí entre a cardio e o eco, ela parou 1 ano. E foi muito importante para ela parar nesse ano. Então, se você tá nesse momento, tá ouvindo a gente e vai viver esse momento do R2 ainda, ou está no R2 agora e tá, putz, noiado com isso, respira fundo, serena seu coração, dá uma olhada aqui pra dentro, né, Matheus? Porque a resposta a gente É. encontra aqui dentro. E na pior das hipóteses também, né, assim, você vai trabalhar, vai descansar, vai estudar, né? Então, tá tudo bem também, né? Não passar direto, se não é um plano seu, né? Cada, cada passo é o seu passo, né? Uma hora você chega lá. É a gente ter paciência, né? Exatamente. A gente estava conversando no começo do episódio, eu falei, como tá essa vida dura de pós-residência? Porque você ganha tempo, coisa que você não tinha antes na residência, e possibilidade de trabalhar
100% remunerado, né? Uma coisa ou outra você ainda até pode fazer por academicismo, de maneira voluntária, é bonito isso, é altruísta e a gente aprende muito, é muito válido para quando a gente acaba de sair da residência, mas, veja, na pior das hipóteses, ainda é uma hipótese muito boa. Uhum, exato, né? Assim, Tá tudo é muito bem. estranho ter muito. É, tá tudo bem. E é Eu muito falo estranho ter isso. muito tempo agora. É estranho, né, É, Matheus? Fala, muito poxa, que estranho. nem Não a tô gente tá acostumado. gravando o podcast numa quinta-feira, 5 e pouco da tarde. Quando é que você Ixi, teria esse momento, Matheus, sendo residente? 5 e pouco da tarde ainda estaria umas 3 horas para ir embora do que estava indo. Chegar em casa, jantar daquele jeito, às vezes nem jantar, só dormir pensando no dia de amanhã, pensando no fim de semana, né? Pensando no fim de semana, se tá ou não de plantão, porque no final de semana passado a gente tentou gravar e você tava de plantão, né? Então não Tava, deu. tava. Ô, Não deu. Matheus, eu quero saber uma coisa. Se você tivesse que escolher uma característica que o R1 tivesse que desenvolver, ele, tipo, escrever um post-it nele, para ele, assim, todo dia. E uma característica do R2, o que que você acha que mais se sobressalta, né, desses dois momentos lá da clínica médica? É, em uma palavra só? Ah, vamos É, tentar, mas se você não conseguir, pode ser beleza. mais. Não, eu acho que pro R1 a gente pode resumir em responsabilidade, né? Se for em uma palavra só. Né? Tinha até pensado em algumas outras, mas Pode falar, vai falando é, aí, então. Responsabilidade já é uma que resume muita coisa e é muito isso, verdade. porque o R1 é o cara que ele vai ser o porta-voz, né? Ele vai ser o cara que vai lá conversar, vai lá examinar, e ele vai trazer a história do paciente, os sinais vitais, o exame físico para o R2 que estiver ali orientando ele, para o preceptor. Então, assim, eu acho que tem que ter muita responsabilidade em relação a isso, porque é ele que vai estar diretamente guiando o tratamento do paciente, né? Então, a responsabilidade com ele, com a família, entender todo essa relação que eles têm, né? E a relação dele com o próprio paciente. Então, tem que ter muita, né? Transmitir confiança para o paciente, para a família, passar a verdade para eles, né? E então, acho que nesse ponto, acho que deve ser a característica, se você resumir uma palavra mais importante para o R1, é responsabilidade. E do E R2? assim, no R2, eu acho que ali entra talvez um papel de coordenação, se for resumir uma palavra só. Né? É o cara que já, né, passou pelo R1, teve essa responsabilidade. Então, o que é prioridade, né? Tirar uma boa história clínica, um bom exame físico, né? O cara não precisa saber a síndrome mais rara, o tratamento, né, mais difícil, enfim, o cara tem que fazer o básico bem feito. Acho que no R1, ainda mais nos primeiros meses da residência, né, é isso que conta, né, para ele se diferenciar. E aí para o R2 eu acho que entra o papel ali de coordenação, proatividade, né, saber resolver problemas, né. Então, e orientar também o R1 que está chegando, né? Se for agora no começo do ano, em março, eles vão precisar de bastante apoio, vão precisar dessa coordenação do R2, né? Dele já ir direcionando o que tem que ser feito e explicar também como é que funciona o serviço, enfim. Eu Muito bom. acho que é isso, né? Concordo. Concordo com você. É. Falando em habilidades, você tocou num ponto muito importante que a gente não falou ainda, que é humanidade ali, a humanização. O médico também tem que ter esse treinamento, como passar uma notícia difícil, lidar com um óbito inesperado às vezes, um óbito de paciente jovem, enfim, ou não importa, mas notícias difíceis de maneira geral, conflitos entre a equipe assistente e o paciente e a família, por vezes. Matheus, como é que você vê esse desenvolvimento dessas habilidades durante a residência? Assim, acontece na prática? Ou você acha que
há possibilidade da gente dar um boom, de dar mais requisito teórico para essa formação, algum auxílio técnico nessa formação dessas habilidades que a gente chama de habilidades sociais, soft skills, né? As hard skills é o que a gente aprende na academia médica, aprender a entubar, dose do aéreo, Uhum. clopidogrel. Mas e as soft skills? Como é que você vê? Até o seu próprio desenvolvimento nesse contexto, o cara que saiu do exército e foi para a residência e saiu agora 2 anos depois. É uma é a parte não médica, né? Assim, a gente desenvolve habilidades médicas e não médicas. E acho que isso é uma coisa que é bastante falha, né, no ensino no Brasil em geral, pelo menos pelo que eu tenho de conhecimento aqui em São Paulo, isso não é tão ensinado nas faculdades. Na ABC, não me recordo na faculdade de a gente ter tido algo nesse sentido, né? A não ser ali em algumas matérias, e que os próprios professores abordavam isso, né? De a gente ser mais humano e tudo mais, mas só que nada muito específico, né? E durante a residência a gente se depara com algumas situações que você pode ser o R1, né, o R2 mais tecnicamente preparado, né? Pode ser o exemplo da turma, enfim. Só que não, às vezes não é só isso. Aliás, né, não é nem metade disso. Acho que o que compõe realmente ali é o ser humano que você é na frente do paciente, né? Na frente de quem está com dor, doente, né? Com algum sintoma. E você saber perceber isso, ter a empatia de que estar naquele lugar não é fácil, né? É estressante. Isso acaba com a liberdade do paciente, né? Assim, ele está lá exposto, né? Assim, entra e sai gente, pega um acesso, coleta exame, assim, ele não tem autonomia, ele perde isso durante a internação. Então, você desenvolver essas habilidades não médicas é muito importante, né? Existe até curso, né, para isso. Não sei como comentou, né, de soft skills e tal. Só que a gente, né, eu acabei aprendendo bastante com os exemplos que eu tive também durante a residência, sabe? Claro, a gente aprender isso com o curso é muito mais técnico, né? Até para você perceber como se autoconhecer, né? Diante de uma situação de conflito, de um paciente internado e que, enfim, está tendo algum problema social, né? Psicológico. Mas assim, na minha experiência foi mais um exemplo que eu tive, né? De quem era mais dos meus R2, dos meus chefes, do que algum conhecimento mais técnico em relação a isso. Excelente. Mas, assim, de maneira geral, acho que deu para desenvolver muito isso, sabe? Ainda mais na clínica, né, que a gente tem bastante contato com o paciente, a gente segue os pacientes, né? Às vezes é só a especialidade que vai lá, avalia e vai embora. Então, a gente acaba desenvolvendo isso com um pouco mais de Facilidade, habilidade, talvez. isso, um pouco mais de habilidade, porque a gente tem esse contato maior, né? E isso é muito importante em qualquer especialidade que você for fazer, né? Excelente. Tudo isso é treinável. Exato. Nem todos nós temos essa facilidade na comunicação. Às vezes a gente tem um médico mais introvertido, um médico que também tem as suas dificuldades mediante aquele caso, às vezes aquele caso remete a ele alguma dificuldade na emoção dele próprio, tá? E é muito importante a gente começar a estudar isso. Eu acho que é um momento da gente trazer para quem está ouvindo o podcast, de sim, os exemplos que a gente tem vão ser importantes, mas talvez deixar tudo isso na mão dos exemplos possa ser algo que tenha a ver com sorte ou azar, né? Você tem, às vezes, uma sorte de ter aquele. Eu me lembro diversas vezes de ter visto colegas darem a notícia do óbito, como que eles faziam. Mas existe já estudo e teoria para te auxiliar para que essa passagem de notícia difícil seja mais interessante. A gente tem um podcast com o Vitor Maga,
Também estava lá homenageado, né? O Vitor, Pô, ginecologista e obstetra. Ele, maravilhoso. maravilhoso. Ele, em conjunto com outros colegas, tem o curso de Comunicadoc. É um curso de comunicação realmente voltado para o médico, o profissional de saúde, mas, sobretudo, o médico. Eles têm ator, etc. A gente fazia parte do Sorrir é Viver, uma ONG com foco ali no desenvolvimento da arte e, através da arte, humanizar o aluno e trazer um bem-estar para o paciente. Acho que eu aprendi muito sobre essa arte da medicina e da comunicação verbal e não verbal com o Sorrir é Viver. Mas fui atrás também, viu, Matheus? Li bastante coisa. O livro de comunicação não violenta, acho que dá para a gente diversas vezes ir atrás dessas informações. Como mediar conflitos, né? Tem o livro Como Chegar ao Sim, é um livro extremamente importante para a mediação de conflitos, às vezes, entre você e seus colegas, entre você e uma hierarquia acima de você. Mas eu acho que quem está ouvindo, estude comunicação, porque faz parte das habilidades esperadas do médico. A gente até pode te falar que não, assim, é uma habilidade, como eu disse, social, uma soft skill, mas isso faz parte da formação do médico. Ele precisa saber se comunicar, ele precisa saber se portar, ele precisa acolher. Faz parte das suas habilidades. Intubar faz parte, acolher também. Saber passar Exato. uma notícia de óbito, uma notícia difícil, uma notícia inesperada, faz parte da sua profissão também. Então, essa comunicação, eu acho que eu tenho alguns colegas que eu sempre discuto esse assunto. Eu discuto com o sexto ano, raciocínio clínico, comunicação e erro médico são 3 assuntos que a gente discute, entre outros, entre infarto, TEP, a gente discute esses 3 assuntos. E eu tenho colegas, Matheus, que, para nossa sorte, tiveram na graduação aulas de comunicação, tudo isso que a gente está comentando chegaram a ter na graduação. E isso Uhum. realmente é importante se a gente, até para a gente lidar, Matheus, com com as nossas próprias dificuldades. Você vai perceber que às vezes tem um paciente que você não conseguiu lidar tão bem com a família. Por que será que aquela família despertou aquele sentimento ruim em você? Será que tem a ver com você? Será que tem a ver com o momento? Faz parte da nossa saúde mental e da comunicação a gente tentar entender um pouco melhor para realmente estar ali inteira. Cara, porque conflito você vai ter em todo lugar, no hospital particular, no seu consultório, no SUS. E eu acho que Uhum. hoje, depois de 10 anos de formada, eu vejo a importância e reconheço que a Pamela não é a mesma. Diversas vezes eu fui muito mais imbativa do que eu sou hoje. Então, você tem que perceber a cena, o que o Vitor Maga fala no episódio, né? Como você percebe a cena. Então, isso vai te ajudar a te dar elementos para trabalhar naquela situação difícil. E eu acho que a gente tem que procurar mesmo, viu, Matheusão? Procurar auxílio, livros, técnicas, treinamentos. Um dos hospitais que eu trabalhava, para você ter ideia, quando eu era residente de clínica, de cardio, eu trabalhava num Uhum. dos hospitais e eles tinham vários treinamentos obrigatórios para os médicos. E o de comunicação era um deles. Então, eram Uhum. treinamentos com atores. Eu achei bem interessante, assim, realmente o pessoal via você atendendo aquela situação difícil. Depois disso, a sua, como você conduziu era avaliado, propostas mudanças, propostas observação da sua linguagem não verbal. Então, diversas vezes, Matheus, a gente é desdenhoso sem a gente perceber. A gente é, a gente usa um vocabulário que gera no outro antipatia ou gera no outro um resultado completamente diferente do que a gente está querendo. Se a gente chama alguém Uhum. de meu amor, você fala assim, meu amor, você pode ir um pouquinho para lá. Se você não é íntimo dessa pessoa, esse meu amor não vai soar meu amor, ele vai soar como
querida, fulaninha, saia daqui e vá para o outro Uhum, canto, você está atrapalhando a fila. Então, e a uhum, gente, eu percebo isso, diversos ruídos na comunicação, dentro do hospital, dos atendimentos. Então, resumindo, estudem isso, gente. Você está entrando na residência agora, não deixe isso para depois. Observe como a gente fez, né, Matheus? Os exemplos, exato. eles ajudam demais, mas vá também procurar técnicas que possam te ajudar para desenvolvimento dessas habilidades sociais, de soft skills que fazem parte da formação e do trabalho médico. Fala assim, é um ótimo médico, mas ele não sabe lidar com pessoas. Ao meu ver, ele não é um ótimo médico, não Uhum, é? Para mim, essas coisas elas têm que, se você está na assistência, óbvio, se você está na assistência, essas coisas elas devem andar em paralelo. Mais exato. alguma, né? Que você concorda, né, Matheusão? Não, total. A gente é muito, né? Não tem uma parte teórica para aprender como se falar, né? Linguagem corporal, como você falou. A gente não é preparado para isso. E às vezes a gente pode ser só rodeado de exemplos ruins, né? Poucos bons, e aí a gente não desenvolve Exato, isso, né? exatamente. Imagina a situação, aí você aprende só com exemplo ruim e fica moldado, porque o ser humano é assim, gente, não Exatamente. é você que é médico ou qualquer ser humano, ele é moldado pelo ambiente, pelas pessoas com quem ele convive. Se ele convive é nítido, a gente vê às vezes o galera chegando na residência de ortopedia no R1, primeiro mês do R1, o cara ele é de um jeito, meu, chega no final do ano, ele é outra pessoa praticamente. Pelo Exato, menos antigamente era assim. exato. E Matheus, falando nessa parte aí de sentimento, sensação, etc., eu fui acometida na época da residência por um acontecimento que marcou o início da minha carreira como clínica, né? Na residência de clínica. Eu cometi um equívoco, um erro, uma complicação ali daquele procedimento que eu estava ministrando, e eu tive muita dificuldade de lidar com isso e fui atrás realmente para entender melhor como que eu poderia lidar com essa questão de ter errado com o paciente, né? Eu conto isso no SAFER, o curso de emergência cardiovascular do Clube da Cardio é um dos cursos mais completos que eu acredito realmente nesse curso, porque além do infarto, do TEP, da dissecção de aorta, a gente traz esses assuntos de comunicação, a gente traz assuntos do médicos erram, a gente precisa falar sobre isso. E brevemente eu vou contar o que aconteceu. Eu era meu primeiro mês de R1. Acho que eu nunca te contei essa história, mas eu era meu primeiro mês de R1, tava passando na fatídica sala vermelha. E o que aconteceu foi que chegou um paciente grave, precisava passar um central. Eu já estava com muito mais prática do que meu colega de residência, que é da minha dupla. E meus R2 falaram assim: ah, a Pamela passa, ela já tá muito boa, ela passa. Tipo, isso era o meu primeiro mês na residência. E o primeiro problema aí é que eu fui sozinha fazer esse central no primeiro mês da residência. Então, fui passar esse central sozinha, num contexto que o paciente precisava desse central de maneira rápida. Então, eu, obviamente, estava me preparando rápido, fazendo as coisas rápido. Eu sempre fui rápida, mas estava fazendo disso de uma maneira mais efetiva, porque ele estava instável, precisava receber sangue, etc. Enfim, e aí, o que aconteceu, Matheus, foi que durante a passagem do fio guia, eu simplesmente fiz o movimento ao contrário. Ao invés de segurar o fio guia e introduzir o catéter, eu soltei o fio guia e introduzi o catéter. O que aconteceu com esse Uhum. fio guia? Esse fio guia ficou, ainda bem, era um acesso na femoral do paciente. Esse fio guia ele foi introduzido na veia femoral e ali ele ficou. E eu chamei meu Ah, R2, eu falei, olha, eu não tô achando o fio guia. Daí a minha R2 assim, meu Deus, que a Pamela, o que é que você fez? Meu Deus do céu. E resumindo, a gente precisou levar esse paciente, passou central, depois outro central, etc.
recebeu sangue, nananã, estabilizou, e a gente precisou levar esse paciente para intervenção para pegar esse fio guia de volta. E eu percebi, Matheus, que nesse meu caso, a pressa e o excesso de confiança e isso é meu, isso foi erro meu, né? Pressa e excesso de confiança, isso fez eu errar. E mediante os meus chefes e meus R+, foi porque eu não tinha base suficiente para fazer aquilo sozinha, mas eu estava extremamente segura, meus chefes também. Fui lá fazer sozinha e aconteceu isso. Graças a Deus ficou tudo bem com esse paciente, mas poderia não ter ficado. Mas eu me senti muito mal. E a Uhum. foto com o fio guia na femoral rodou pela residência. Uhum. Então, são coisas que eu passei logo no começo do R1, foi um dia muito difícil. Hoje a gente olha para trás, isso faz quase 10 anos. Hoje eu olho para trás de uma maneira muito diferente. Mas depois desse dia, Matheus, eu nunca mais fui fazer um procedimento sozinha e eu nunca mais estive. Toda vez que eu estou extremamente confiante, eu me lembro desse dia e eu checo todos os passos, eu vou com calma, presto atenção em todos os movimentos. Nunca mais, quando eu fui R2, eu nunca deixei um R1 fazer sozinho, porque eu sempre lembrava do dia que aconteceu comigo e eu não queria que aquela pessoa passasse ou tivesse aquela memória. Queria saber de você se aconteceu algo parecido ou algo do tipo, ou como você vê essa questão, se a gente discute erro médico na residência ou não, ou se a gente passa achando que a gente nunca vai errar, que nada de ruim vai acontecer. De longe, quem pensa assim, né, que nunca vai acontecer, já tá pensando errado nesse começo de residência, né? Tá sobre Acho mais risco, que, né, Matheus? exato. Assim, muitas vezes é uma medida que você vai fazer, não vai saber o que aconteceu com aquele paciente depois, né? Em algum plantão que você fizer. Então, assim, a gente é suscetível a erro a todo momento, né? Até pela privação do sono, excesso de carga horária, né? A gente está cansado, o raciocínio começa a bagunçar, ficar mais lento, então a gente é muito suscetível a erro, né? Mas assim, é aprender com o erro, né? Foi o que você falou, né? É, em algum momento em que você tiver tiver muito confiante, tiver num cenário de urgência, é lembrar, botar a cabeça no lugar, prestar atenção dobrada, né? E fazer tudo o que você aprendeu dos passos para não errar novamente, né? E nesse cenário, é uma coisa que a gente pouco discute mesmo, né? Eu tive uma situação também em que, assim, já para o final do R1, ali faltando, acho que era outubro, né? Meio para o final, na sala de emergência também, no plantão à noite, né? Você ali no meio da emergência do coma, cansado, caótico. E aí, né, já sem dormir há um tempo, já era 2 e pouco da manhã, e paciente que eu estava em provável choque séptico já, ali de foco pulmonar, e a gente precisava correr bicarbonato, né? Só que, assim, era um paciente que até tinha indicação, só que não na dose que eu prescrevi, né? Foi uma dose que orientei, né, a fazer, por exemplo, um frasco cheio, daquele de 250 ml de BIC. Então, assim, né, a gente sabe, né, hoje, depois dessa falha minha, né, que pedi para repor todo o BIC, né, todo o frasco do BIC naquele paciente, e aí depois quem percebeu foi o meu R2 que estava de plantão comigo, que olhou assim, o frasco correndo aberto, né, mas não. Aí ele perguntou, né, para a técnica que estava administrando a solução, quanto que vai correr aqui? Aí ela falou, ó, o doutor, no caso era eu, prescreveu frasco cheio. Aí ele olhou, não, peraí. Aí já suspendeu, né? Ai, Já deu tinha corrido o que tempo. tinha que correr, já tinha corrido o que tinha que correr, que era ali 1 ml quilo, né, para aquele paciente. Então ele era grande, já tinha corrido 100 ml já, então 100 quilos para ele. Ficou tudo bem, né? Não teve hipernatremia, não teve excesso de volume ali, né? Nenhuma complicação relacionada à infusão de BIC. Eletrólitos ficaram ok, mas assim, foi um, Você ficou um assustado. erro. Assim, por mais que já tivesse um pouco de experiência já no final da R1, né?
mas ali no plantão noturno cansado, desatento, às vezes, né, passou batido ali, não tive tanta atenção quanto deveria ter, foi prescrito uma dose maior. E isso me fez também a estudar mais, né, sobre, né, por exemplo, a acidose metabólica, né, num cenário aí de urgência. E Estudar mais sobre os talvez, efeitos como do... talvez também foi uma confiança também, né? Ah, eu acho que era tal, acho que era o frasco todo, né? Sim, sim, E a gente, esse excesso de confiança, e você vê, no seu caso, foi no final do R1, você já era quase R2, talvez por isso você estivesse mais confiante. E óbvio que sim. você falou, meu, cansaço, sono, privação de sono, eu acho que isso eu acho não, isso é comprovado, um dos piores fatores que vão induzir o profissional de saúde a errar. E diversas vezes a gente se vê nessa situação com uma privação de sono importante. Às vezes que eu tive um acidente pérfuro cortante, Matheus, as duas vezes eu estava há mais de 24 horas sem dormir. Então, depois disso, eu coloquei uma regra, eu falei, não, eu nunca mais posso fazer 36 horas de plantão. Não posso. Uma das vezes eu estava no Emílio Ribas, foi com uma paciente sabidamente portadora de hepatite C. Então, eu me furei com uma agulha de gasometria e eu estava 36 horas de plantão. Então, eu estava terminando as 36 horas, né? Eu já tinha feito 24, estava fazendo mais 12. Então, a partir disso, eu falei, cara, não posso fazer isso. Eu me furei, mas e que você falou? Se fosse alguma coisa em relação ao outro também, a gente não se perdoa, né? Eu discuto com os alunos do sexto ano, Matheus, uma palestra que mudou minha vida. E foi nessa época, quando eu era R1, que eu descobri esse colega, ele chama Brian Goldman. Ele tem um programa de podcast que chama White Coat, Black Heart, então jaleco branco, magia negra. E ele começa o programa sempre perguntando para os médicos. Ele fala sobre erro médico, acho que ele é canadense. E ele é emergencista, trabalha mais de 20 anos aí em sala de emergência. E ele começa esse programa sempre perguntando para os colegas médicos, qual foi o principal erro que você teve na sua carreira, ou qual o erro que você, né, se arrepende. E ele traz a discussão muito para que a gente perceba que é preciso monitorar os nossos acertos e os nossos erros. Então, é uma aula que eu dou para o sexto ano, eles começam assim, meio, ai, não acredito que a gente vai ter uma aula dessa, que chato e tal. Mas quando eu trago os insights do Brian, e realmente ele mudou assim a maneira como eu via isso, até hoje, sabe, Matheus, eu faço ecocardiograma, eu trabalho, sou ecocardiografista. Eu tem casos que poxa, vamos supor, é uma dor torácica, tá investigando alteração de contratilidade no eco. Ah, eu fiz o exame não encontrei alteração segmentar. Poxa, eu guardo esse paciente, esse prontuário, eu vou olhar eletro desse paciente, eu vou olhar se ele foi para o CAT depois, eu vou olhar o CAT desse paciente, se ele foi fazer troponina, eu vou olhar a troponina, ele repetiu o eco daqui a um tempo, eu vou olhar esse eco também. Eu tento, depois de tudo isso que aconteceu, e acho que é a experiência mesmo, eu tento revisitar os casos que eu fiquei em dúvida, para ver qual foi o destino daquele paciente, porque diversas vezes a gente trabalha na sala de emergência, pô, você vê o paciente no seu plantão, você vai dar plantão dali uma semana, aquele paciente já não tá mais lá. Como é que você sabe? Se você achou que era uma sepse, como é que você sabe que era uma sepse e não era outro diagnóstico? Então, se a gente não visitar, não revisitar esses casos, a gente nunca vai ter uma casuística nossa do exame, ou da avaliação clínica, no caso do residente de clínica. Então, a gente trouxe esse assunto hoje para trazer para você que está começando sua residência essa preocupação de que você não é um super-herói, de que infelizmente a gente adoraria ser o super-herói, ou a Capitã Marvel, sabe? Adoraria ser a Capitã Marvel, mas não somos. Estamos muito longe de ser. Então, eu convido você que está começando sua carreira a realmente revisitar seus casos,
rever o prontuário daquele paciente que você atendeu, ver como ele ficou, como ele passou as horas seguintes, se ele teve alta ou não, como que ele foi para casa, os exames. Às vezes você pega o plantão e passa e você nem chegou, deu tempo de você ver os exames. Revisite, porque você vai aprender muito com isso. E acredite, né, Matheus, você já teve seus Uhum. erros, eu já tive os meus. E a ideia não é entender que, putz, eu sou. Qual é a sensação? A sensação é quando você erra que você é o pior profissional do mundo, que você não merece nem ter CRM. Mas, Exato. mas o que acontece realmente é que a gente é humano e a gente tá sempre numa curva de aprendizado. E o Brian, ele fala, eu fui estudar mais, achando que isso ia parar de acontecer. E eu tenho um caso assim que aconteceu há 5 anos. Eu já tinha mais de 15 de prática médica. Não é porque a gente tende a pensar que é só porque a gente é novo, ou que só vai acontecer enquanto a gente é novo. Mas há várias cascas de banana no meio disso tudo que fazem a gente errar. Um outro livro que eu deixo para quem quiser aí, que é um livro que também conheci no R1 de clínica, foi um ano muito importante para mim, o R1 de clínica, acho que para todos nós, um ano que a gente cresce muito, né, Matheus? A Mas é curva é absurda, né? como os médicos pensam. Um livro só de raciocínio clínico e ele traz para a gente as cascas de banana que o nosso raciocínio médico enfrenta no diagnóstico e no erro diagnóstico também. Coisas que a gente deixa passar e a gente não deve deixar passar. Eu te agradeço por você ter contado esse caso seu. É muito difícil a gente se expor, a gente está se expondo aqui para o Brasil inteiro, nossa vulnerabilidade, né? Aí escancarada mesmo. Mas a ideia é mostrar que a gente é de carne e osso e Exato. a gente vai acertar, vai errar, mas o ponto é, eu posso acertar, eu posso errar, mas eu sempre vou aprender com os meus erros. E é isso que deve ficar para quem está ouvindo a gente e procurar os erros, né, Matheus? Porque se você não procura, você não vai encontrar. Exatamente. Era uma lacuna que eu tinha, né? E que depois estudando o assunto, é uma lacuna que hoje a gente tenta preencher, né? Para evitar de cair no mesmo erro. E você nunca mais vai esquecer disso. Não, Bom, pode ter Matheus, certeza. você agora um clínico realmente finalizada a sua residência de clínica. Que recado você dá para quem está começando a residência de clínica médica agora, para a gente fechar nosso episódio? A gente comentou bastante, né, já sobre alguns pontos, mas para quem for começar agora, acho que vale a pena é, ser curioso, né? Primeiro ponto, para você, né, aprender tudo que puder ser ensinado com os chefes, com os R2, com os próprios pacientes que vão te ensinar muito, não só sobre medicina, né, mas sobre humanidade, sobre é, conviver com a própria doença, a gente aprende muito, né? E é, ter um pouquinho de paciência que tudo vai chegar, né, na velocidade, na hora certa, né? A residência, cada um tem a sua velocidade, né? A curva de aprendizado vai ser absurda. Então, assim, uma hora você vai chegando lá, né, no que você espera para o final. Então, acho que, né, vale a pena você se imaginar como você quer se ver daqui a um ano, daqui a 2 anos, para você ir aos poucos, a cada dia chegando lá e fazendo o que você tem que ser, né, fazendo a sua atividade, né, durante o dia, para que você chegue lá onde você planejou, né? E curta a residência também, né? Acho que vale a pena você não só, né, ficar bitolado ali em só estudar, em só dar plantão fora também, né? Como às vezes, né, aconteceu com você. Então, isso, né, vai te cansar. Então, tenha a sua própria válvula de escape, né? Uma válvula de escape que seja saudável, né? Que às vezes o pessoal se perde, né? Então, Bem pontuado. é, às vezes o pessoal se perde aí, mas assim, uma presença da família, do companheiro, o pessoal às vezes vem de fora fazer residência em São Paulo, adota um pet, né? Então,
é o que, né, às vezes é a terapia dele, né? É o que vai fazer ele se sentir bem quando chegar em casa, é o porto Ou vira seguro. pai de planta, né, Matheus? Também é Pai uma de opção. Se planta, não, tá pai ou mãe bom, de planta, se não quer ter o cachorro exato. para também que dá trabalho. Sim, sim. Então, assim, viva a residência também, né? Além de aproveitar o que ela pode passar pra gente. Poxa, olha, gente, se eu tivesse recebido esses conselhos do Matheus quando eu era residente, tudo Ia teria ser sido mais fácil. Se eu Esse tivesse con... conhecido o podcast Clube da Cardio antes de Ah, prestar cardio, já ia aprendendo um pouquinho mais também, não só sobre cardio. sim, mas Matheus, você falou um ponto crucial de aproveitar a residência, é um momento que não volta mais. A nossa residência é uma residência muito acolhedora. As pessoas, a gente faz churrasco, sai para jantar, os grupinhos, né? Vira e mexe, comem juntos, marcam coisas no final de semana. E essas conexões, elas são uma base também de apoio, principalmente para quem está longe da sua família, longe do seu companheiro, da sua companheira. Então, você foi assim brilhante nessa colocação. Concordo muito com você. E sigam os conselhos aí. Se você não prestou nada atenção do podcast, só ouviu agora esse finalzinho do Matheus, tá ótimo. Eu vou colocar, pule até o final e ouça os conselhos do Matheus, porque vão fazer a sua residência ser melhor e mais proveitosa mesmo, para você fazer de acordo com o que cada um, é o que você falou, cada um tem seu tempo. Às vezes a gente se compara com as habilidades de um que tem uma habilidade manual mais importante, e o outro uma habilidade de raciocínio clínico brilhante. Então, cada um é muito bom, isso que eu concordo 100% com o que você falou. Vou me despedir aqui do pessoal, então a gente está em muitos minutos já de podcast. Matheus, eu só posso te agradecer. Foi um prazer estar mais próximo de você no dia da colação da turma da Faculdade de Medicina do ABC, estarmos juntos ali com tantos mestres. Eu acho que é uma vivência que eu não vou esquecer tão cedo. Marcou eu escrevi assim para mim, um dos dias mais felizes da minha vida, pelo impacto positivo e de entusiasmo também que causa na gente estar ali com professores como Badur, Jorge Namura, Danilo, não vou falar todos aqui, mas grandes nomes da medicina que nos ensinaram o básico e não só o básico, muito além do básico, né? Às vezes a gente acha que o cara que estava com a gente lá na propedêutica do terceiro ano e aquilo foi a base, a sua base para o que você é hoje. E aquele exemplo, me lembro, falei para o Badur que ele me ensinou a percutir o abdômen. Eu me lembro dessa aula dele chegando e da gente ansioso para aprender a examinar, ouvir os sons. E a clínica, por exemplo, que o Jorge Namura ensinou para gente, eu me lembro de diversos aprendizados com ele, sempre muito paizão. O Danilo também. Então, foi muito bom viver esse dia com você lá. Acho que nós vamos guardar com muito carinho. Exato, a honra foi minha, né? Eu que só tô aí engatinhando na vida médica, acho que fiquei muito lisonjeado de estar ao lado de gigantes aí como você e com os professores que tanto nos ensinaram, né? Badu, Danilo, Jorginho. Jorginho agora meu dupla de enfermaria comigo, né? Lá na HU. Meu Deus! Então, assim, tô no paraíso, cara. Vou aprender demais ainda, né? Continuar sempre aprendendo. E é uma troca, né? A gente É, fica muito feliz de poder ter sido homenageado. Um abraço aí à Turma 50, todo mundo, né, sim, estamos aqui que porque me eles conheceu, precisarem, né? né, Matheus? Exato, exato. Tem nosso número, a gente fica à Exato, vontade, né? sim. Eu te agradeço muito. Foi muito gostoso esse bate-papo. Obrigada pelos seus insights, pela sua vivência. Parabéns pelo exemplo que você é, tanto para os residentes quanto para os acadêmicos. E eu tenho certeza que seu caminho já é brilhante, seu futuro vai ser também o que, tipo, que for para você, o que é seu tá guardado, fica tranquilo. E o Clube da Cardio agradece você que está ouvindo a gente no nosso podcast.
E vamos deixar o Instagram da clínica, Matheus, ó, eu procurei aqui da residência de clínica, clínica.fmabc, não, Isso. clínica.médica.fmabc. FMABC, isso. Pronto, quem quiser É isso conhecer um mesmo. pouco mais da residência de clínica, teve até formatura, né? Achei super chique, vocês arrasaram. Teve formatura, Sim, professores homenageados, arrasaram também na formatura da residência de clínica. Mas, gente, a gente é entusiasta da clínica médica. Eu sou muito feliz por ter feito essa residência. Eu acho que eu me tornei uma médica melhor, realmente uma médica. Eu, como cardiologista no consultório, continuo tendo que saber clínica médica. tem Ah, como. né, Matheus? Não tem como. É soberana, a clínica sempre vai estar acompanhando a gente, né? Eu tive Exatamente. dúvida, sabia, de prestar clínica. Você ia prestar o quê? É, eu ia prestar cirurgia cardíaca no sexto ano, assim. Acho que é o amor pela cardiologia, Matheus. Pode ser É, isso que foi um então, fator confundidor. foi pra caramba, assim, nem me vejo como cirurgião, não, não dá, né, assim. Até o meio do sexto ano era isso que eu tinha em mente. Depois Caramba! veio essa epifania mesmo, igual você teve lá escalando, subindo a montanha. Aí eu falei, Sim, não, acho que clínica é o caminho, né, que pra mim é o caminho. Então, graças a Deus, tá tudo certo também. Super feliz com a escolha. E muito obrigado pela oportunidade, tá? De dispor seu tempo, né? Que não deve ser dos grandes aí, mesmo já com o ecocardiografista, cardio e clínica aí nas costas. Obrigado pela chance aí de poder passar um pouquinho aí do que a gente viveu para todo mundo que está ouvindo a gente. com certeza. Obrigada a você, você é um querido e, como eu falei, vai brilhar muito por aí. E obrigada por estar desse lado, porque eu falo para os alunos, a gente trabalha para formar médicos melhores, para trabalhar com a gente. Então, eu sempre falo, bem-vindos a esse lado aqui, porque a gente vai trabalhar muito junto e um colega precisa do outro para cuidar, sendo o resultado final ali, nosso paciente. Vou dar recados para o Clube da Cardio. Se você gostou desse episódio, vai lá na sua plataforma de streaming e deixa as suas estrelinhas. É muito importante para a gente dar certeza de que nós estamos no caminho certo, produzindo o conteúdo que você gosta. Se você está vendo a gente no YouTube, vai lá, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, Clube da Cardio. Outro Instagram para você seguir também é o do Clube da Cardio Podcast. Lá a gente divulga mais todos os episódios semanalmente do nosso podcast, que é ouvido. O brasileiro, ele tá em todo lugar, né, Matheus? A gente é ouvido em mais de Uhum. 45 países, são 1.000 downloads por semana, então a gente fica super feliz de estar chegando em um monte de lugar do Brasil e do mundo. Então eu te agradeço por você ter ouvido a gente até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!